Bom dia, meus queridos. Vim trazer uma notícia para vocês hoje. Jesus vive! Amém! Vamos orar a Deus, agradecer a Ele por este momento. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, nesta manhã, Senhor, que voltamos nossas mentes ligados a Ti, naquele dia especial daquela manhã, onde Tu saiu do sepulcro para trazer a nossa vitória eterna. E por isso estamos aqui nesta manhã, neste dia, para poder, Senhor, Te agradecer pela nossa vitória, Pai, pelo perdão dos nossos pecados. E por isso hoje, Pai, somos livres em Tua presença, Pai. Senhor, agradeça a cada um que está aqui, Pai, nossos jovens, nossos adolescentes, que de alguma forma, Pai, tem recebido de Ti algo para poder nos trazer aquilo que Deus tem ensinado aos corações deles, Pai. E confiamos que o Teu Espírito Santo estará guiando este dia, guiando estes momentos, onde poderemos, um pouquinho na simplicidade, mostrar, Pai, aquela manhã gloriosa do Senhor. Senhor, eu sou grato a Ti, Senhor, por tudo. Eu sou feliz por ter entrado contigo no sepulcro, mas também ressuscitado contigo naquela manhã, Pai. A Tua palavra tem sido reveladora para nós, Senhor. Isso é o sustento das nossas almas, Pai. Por isso, entregamos as nossas vidas agora, e que possamos, Pai, refletir, colocar o nosso coração, Pai, aberto a receber essa simples mensagem, Pai, e que possamos reconhecer que fazemos parte dela, Pai, que somos isto, Pai, somos Jesus aqui, e o Senhor hoje está aqui também neste momento, porque o Senhor disse: estarei convosco para todos sempre. Pai, entrega esse momento nas Tuas mãos, Senhor, agradecido mesmo, Pai, pelo perdão dos nossos pecados, Pai, pela Sua misericórdia ainda que estendida a todos nós ainda, Pai, e ainda podemos, entrincheirados sim, Pai, dentro de Ti, poder gritar nossas vitórias e dizer para Satanás que ele é um derrotado, porque estamos dentro de Ti, Senhor. Por isso, entrego as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai, muito agradecido por tudo que o Senhor tem feito, muito agradecido porque o Senhor ainda, Pai, opera em nossas vidas, Senhor, continua cuidando de nós, nos ensinando aos passos ainda, para chegar naquele dia especial, onde teremos, Pai, a Sua presença eterna, e contigo reinar para sempre, Senhor. Muito obrigado, Pai, ajuda nossos jovens, ajuda nossos adolescentes, que sejam abençoados, e todos nós, Pai, com essa apresentação, que foi dedicada, foi ensaiada, de todo o coração para Ti, Senhor. Receba, Senhor, nossos louvores, as nossas adorações, e também a Tua palavra que virá, Pai, para completar o nosso dia hoje especial. Tudo eu entrego nas Tuas mãos, Senhor. Continue conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Através daquela cruz veio a paz ao coração, quebrando todo o mal, quebrando a maldição. Aquele sangue escorrendo fez rio na minha vida, curou toda a ferida, limpou meu coração. Você chora por um passado que não passou, no monte da caveira está a solução. Se você chora por um mal que nunca passa, há de ver você
conosco, esteve aqui e sofreu como você. Deus foi um homem e como homem foi tentado, e por isso ele te entende e te aceita, assim como tu és. Ele te ajuda e te perdoa, te dá uma paz sem culpa, uma paz sem Bom dia a todos. Como estão? Já estava com saudades. Faz muito tempo desde a nossa última apresentação. Como já sabemos, hoje para nós é um dia muito especial. O dia em que Jesus ressuscitou e também o mês do nosso verdadeiro Natal. A história que vamos lhes contar, de fato, não precisa de introduções. E agora vamos lhes apresentar de maneira simples, através dessas lindas canções. Prova de amor maior nunca houve. Seu sacrifício por mim, o tempo não apagou. O condenaram, o humilharam e na cruz morreu, mas um domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi em vão aquela dor e sofrimento. Jesus pagou por nós um alto preço. O sangue que escorria lavou os meus pecados. Ele me salvou, mesmo sabendo que eu não mereço. Nessa manhã de Páscoa, nós vamos celebrar, pois vemos os sinais do tempo, os acontecimentos, dizendo, ele voltará. Vamos então começar nossa apresentação e espero que vocês possam aproveitar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que façamos a Páscoa? Jesus então lhes disse, vão e fazei na casa de um certo homem. E eles fizeram como o mestre lhes ordenara e a Páscoa prepararam. Chegada a hora, Jesus pôs-se à mesa com seus discípulos e lhes disse, esperava ansioso por este momento, de passar convosco a minha última Páscoa, antes que venha o meu grande sofrimento. E tomando um pão, deu graças e o partiu, e o vinho também. Este é o meu corpo e o meu sangue carmesim. Comei e bebei dele nesta última ceia, para que assim se lembrem de mim. O mestre olhou para os seus discípulos e falou, em verdade lhes digo, um de vocês hoje me trairá. E olhando para Simão Pedro, também lhe avisou, hoje, antes que o galo cante, tu 3 vezes me negará. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. Mas Judas não fora, pois aos sacerdotes Jesus ia de entregar. E os discípulos lhe acompanharam, e Jesus, pondo-se de joelhos, começou a orar. Pai, por favor, afastai de mim este cálice, mas se não for da tua vontade, que eu possa beber pela humanidade. Sua agonia era tão grande que seu suor tornou-se sangue e caía por terra. Jesus orou novamente e foi ao encontro dos seus discípulos que estavam à sua espera. Sucedeu que quando o mestre os encontrou, os discípulos estavam prostrados, dormindo. Jesus então os despertou e disse-lhes, levantem, o traidor está vindo. Eis que Judas Iscariote vinha com soldados, saudou o mestre e em seu rosto o beijou.
Então os soldados tentaram prendê-lo, mas Pedro a orelha de um deles cortou. Guarde tua espada, porque pela espada perecerás. Jesus tocou então na orelha do soldado e o curou, e disse a Judas: com um beijo me traiu, e aos soldados ele se entregou. Ele veio ao mundo como um homem, e tomou sobre suas costas o nosso castigo. Mas eles não lhe aceitaram, mas eles não lhe entenderam, e tudo isto por qual motivo? Esteve aqui, sofreu em lugar, mas muitos não quiseram aceitar seu jeito de sorrir, seu jeito de falar, mas muitos desprezaram seu amor, mas ele nos amou. Foi até o fim, sem reclamar. Não posso nem pensar, viver sem esse amor, pois toda a minha vida transformou. Não posso desprezar a luz do seu olhar, que faz brilhar o pobre pecador. Mas ele nos amou e não olhou para trás, ao mundo perdoou sem nada em troca receber. Não desistiu por mim e foi até o fim, sem reclamar. O coxo fez andar também, pertinho de Jerusalém. A pecadora perdoou, por qual motivo então o mundo não reconheceu?
desistiu por mim e foi até o fim, sem reclamar. Então, o levaram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde diziam que ele não era o Filho de Deus. E esbofeteavam de sua face e zombavam: se tu és o Cristo, profetiza quem te bateu. Eis que Pedro seguia de longe, e o homem o reconheceu. Um dos que seguem Jesus está aqui. E Pedro, esquivando-se, disse: eu não o conheço, eu nunca o vi. E outros o reconheceram, mas ele novamente o negou. Mas, pela terceira vez que ele disse: eu não o conheço, já era madrugada e o galo cantou. Rasgaram suas vestes e cuspiam em Jesus, mas ele em silêncio suportou aquela dor, para salvar a mim e a você, tudo isto só por amor. Foi tentado o Rei dos Reis, humilhado por quem não o conheceu, veio para o céu, mas ninguém o recebeu, sofreu tanta solidão, foi até a cruz e não se entregou. Quão pesada era aquela cruz, pelo mundo carregou Jesus, e ele veio para dar amor, mas ninguém o aceitou, foi levado para a morte, meu Senhor. Foi cuspido e humilhado, foi diante de Pilatos, mas não vi julgar. Foi levado para Herodes, nem Herodes o condenou, pois eles não sabiam, esse homem veio ao mundo por amor. Por amor, por amor, por amor, só por amor.
e a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, por amor, só por amor, por amor, por amor, por amor, só por amor, pelos teus pecados sofri tanta dor, por amor, só por amor. Minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, por amor, só por amor, pelos seus pecados sofri tanta dor, por amor, só por amor. E o levaram ao Calvário, e ali crucificaram Jesus. E os homens riam e blasfemavam: se tu és Deus, desça dessa cruz. Tendo sede, lhe deram vinagre para beber, mas ele continuou sem reclamar. E os principais sacerdotes diziam: ele salva os outros e não consegue nem se salvar. E os seus riam de sua face: este é Jesus, o rei que coroastes? Enquanto todos ali blasfemavam, ele para o céu dizia: Deus meu, por que me desamparastes? Um dos varões que estavam ao seu lado gritou: ele nada fez para merecer isto. E pediu a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o mestre disse-lhe: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tudo que existe tremeu, quando na hora sexta ouviu-se um brado. Céus e terra estremeceram quando ele disse: tudo está consumado. O céu se fez escuro e frio, e o véu do santuário se rasgou. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, ele disse. Assim, o tempo dele na terra acabou. Deus se abriu para o mundo inteiro e mostrou o amor verdadeiro. Para que se cumprissem as profecias, uma lança o transpassou. Seu coração derreteu e água e sangue de suas costelas jorrou. E tomaram seu corpo da cruz para ser sepultado. E eu o vi, mesmo sabendo que ele ressuscitaria, pensava que tudo ali havia se acabado.
crucifica-o. Eu vi os homens vilipendiarem Jesus. Eu vi a coroa de espinhos cravada em sua fronte, tirando a beleza da sua luz. Eu vi o caminho do Gólgota e perdi a esperança naquele que disse: eu sou a vida, pois ele caminhava para a morte. Eu vi os homens furarem suas mãos e seus pés. Vi o dia escurecer em represália aos homens. Ouvi brado soar, vi o véu se partir, e em mim ruir a esperança, pois eu pensava que tudo se acabava, pois eu pensava que tudo se acabava. Madrugada do terceiro dia, um novo amanhecer, ao mundo começa a nascer. Lá no sepulcro onde Cristo jazia, não há mais corpo algum, o vivente entre os mortos subiu. Dois varões com roupas resplandecentes anunciou que o Mestre ressuscitou. E Maria e as que lá estavam presentes correm proclamando que se passou, dizendo: Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive, ressuscitou. Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive, ressuscitou. Chegando a tarde daquele dia, seus discípulos se encontram no mesmo lugar, todos muito tristes pelo acontecido, esquecendo que ele havia de ressuscitar. De repente, o Mestre se faz presente, que a minha voz esteja com todos vós. Vede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou o mesmo. Ide proclamar entre as nações que eu vivo. Jesus
mesmo Jesus que ressuscitou subiu aos céus, mas logo, em breve, ele voltará. Por isso, enquanto estivermos nesta terra, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, nós vamos celebrar. Venha celebrar, meu irmão. Jesus vive, meu querido. Ele está dentro de nós. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. E hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. E hoje vive no meu coração para sempre, sempre. Vamos celebrar, hey! Vamos celebrar, vamos celebrar, porque ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. E hoje vive para sempre, sempre. Ressuscitou, ressuscitou. E hoje vive no meu coração para sempre, sempre. Vamos celebrar, hey! Vamos celebrar, vamos celebrar, porque ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Aleluia! A história que lhes acabei de contar realmente aconteceu. Deus veio à terra como um homem, e como homem foi tentado, mas prevaleceu. Como cordeiro, foi obediente até a morte de cruz, mas ressuscitou. Por isso, ele venceu. Esperamos que tenham gostado. Foi especialmente para vocês. E se nosso Deus quiser, nós estaremos nos apresentando mais uma vez. Obrigado por tudo. Foi muito bom estar com vocês aqui. Me despeço de todos agora e até uma próxima, se Deus permitir. Amém. Vamos dar um viva de salmo bem forte, porque eles merecem, né? Nosso Jesus merece toda honra e toda glória. Graças a Deus. Viva Jesus! Ele é vivo. E agora vamos ouvir o que o nosso mestre tem para dizer dessa ressurreição de Cristo, né? Aquela revelação que a gente sabe que é especial só para a noiva. Vamos ouvir. Aleluia. Glória a Deus. Muito lindo.
Às vezes falamos tanto da sepultura e do Calvário e esquecemos que não ficou ali, nem no Calvário, nem na sepultura. Culminou, coroou-se com o levantar-se da sepultura. A glória dos céus e da terra, a glória deles é a ressurreição. Ainda que o dia no Calvário foi lindo, maravilhoso, emocionante, nos faz chorar de vê-lo sofrer por nós, ainda assim não teria nenhum valor se naquela manhã de domingo ele não ressuscitasse. Ainda que ele fosse ao inferno, pregar aos espíritos em prisões, resgatar os santos do Velho Testamento, mas se não tivesse subido a tempo de que naquela manhã, antes do terceiro dia se cumprir, para não haver corrupção em seu corpo, de nada teria adiantado, ele teria ficado lá no inferno, na sepultura. Mas ele cumpriu sua promessa. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele vive! E por isso posso crer no amanhã. Posso crer na minha vitória. Crer na minha ressurreição, na minha redenção. Tudo isto que vimos foi para chegarmos a este ponto hoje. Porque não se encerrou com os santos do Velho Testamento. Se toda a história tivesse sido escrita, realizada, para salvar alguns, muitos dos que dormiram foram ressuscitados. Nem todos. Foram muitos dos santos que dormiram foram ressuscitados. Não todos eles. Se era somente para isto, de que adiantaria pregar o Evangelho? Viver o Evangelho? Chegarmos hoje, em pleno século 21, se foi só para salvar os santos do Velho Testamento. Mas não, Satanás está enganado. Ele perdeu de vez, foi de vez, não foi uma vez, foi definitivamente. Ele perdeu os santos do Velho Testamento e também perde a nós. Porque os que morreram em Cristo durante as eras ressuscitarão primeiro. E nós, eu e você, que estivermos vivos, seremos também arrebatados junto com Ele. E estaremos para sempre com o Senhor. Por isso, a ressurreição não é apenas deles, do Velho Testamento. Não, definitivamente não é para vocês apenas. Abraão, Isaac, Jacó, Abel, seja quem for que creu nele e espiou um cordeiro, matou uma ovelha, mas também foi para nós, foi para mim e para você. A ressurreição é minha! A redenção é minha! Hoje, 16 de abril de 2017, a ressurreição é propriedade da Igreja do Deus vivo, da noiva de Cristo. E o resultado dela, a consequência dela, é para mim, é para você, é para você, é para você, Isaac, é para você, Abraão, é para você, Jacó, suplantador, mentiroso, é para vocês, profetas, escribas, que Deus enviou à terra. Eu sei que é para vocês, mas também há uma igreja agora, em pleno século XXI. Há um povo agora, diante de mim, que aguarda a mesma promessa, que vive a mesma palavra, que tem a mesma esperança. Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive. Jesus está vivo, Jesus está vivo hoje.
Jesus está vivo hoje. E porque Ele vive, e porque Ele vive, e porque Ele vive, eu vivo, eu vivo, eu vivo, eu vivo. Você vive, você vive, você vive. Profeta disse, estão adorando um cadáver, que na lembrança deles, do mundo, da religião morta, fria, o profeta diz nessa mensagem, a notícia da última hora, mais importante da história, não foi o Calvário, não foi a sepultura, não foi a morte da cruz. Isso não dá notícia, isso não vem de jornais. Isso que é a maior notícia não vem de jornais. Só vem de catástrofe, morte, açoites, vê-lo sangrar, vê-lo padecer. Aí eles noticiam, fazem teatros públicos nas ruas. O profeta disse, e hoje, depois de 2000 anos, cadáveres estão cultuando um cadáver. Todos mortos, chorando, choramingando. Ele diz, quando, na realidade, nós temos que adorar um Deus vivo, um Cristo ressurreto, e dobrar diante dele, adorar a majestade, o poderoso conquistador, Jesus, Jesus, Jesus. Ele é o vencedor. Ele disse, a igreja está fria como um túmulo, porque ela está adorando um cadáver que está ali exposto. E num velório, o profeta diz, num velório se faz silêncio. As pessoas quando conversam baixinho, como se fosse perturbar o morto. Cochicham nos ouvidos. E a família está passando bem. Cochicham nos ouvidos um do outro, porque estão velando um cadáver, um defunto. E se alguém conversa um pouco alto, diz, respeita o defunto. Respeita o defunto. Mas nós, não igreja. O profeta diz, nós não igreja. Não somos pentecostais porque temos músicas ligeiras, diz o profeta. Porque pulamos para cima e para baixo. Somos pentecostais porque o Espírito do Cristo vivo está dentro de nós. Estava morto e reviveu. O que é a ressurreição? Vai no velório. Passe a noite no velório. E pela madrugada, ao nascer do sol, veja aquele morto arrebentar o caixão e sair dali de dentro e andar no meio das pessoas que estão no velório. Eu duvido que fica um ali para poder ver isto. De qualquer forma terão que pular, nem que seja para correr dali. Porque um morto ressuscitar é incrível, é inacreditável, é absurdo, nunca se viu. Já havia morto ressuscitar, porque o profeta ordenou. Veja a glória nisso aí. O profeta deitou sobre o morto, ele levantou, mas que a si mesmo se levantou, estourou o caixão, só existe ele. Ele foi o único homem que disse, derribai este corpo, derribai este templo, mate, coloque numa sepultura, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei.
Ele foi o único homem. Ele foi o único homem que teve condições de dizer isto para nós. E ele levantaria ao terceiro dia. Ele disse: eu tenho poder, pelo meu Pai me foi dado. Eu tenho poder de dar a minha vida para resgate de vocês. Eu tenho este poder, mas também tenho o poder de levantá-lo outra vez. Jesus tinha o poder de dar a vida. Ele disse: eu dou minha vida para vocês. É de graça, eu dou para você minha vida. E eu resgato ela de novo, junto com você. Ele deu sua vida por nós. Ele entregou, morreu por mim, por você. É verdade. Eu choro os meus pecados. Eu lamento os meus pecados. Mas eu creio nele que disse: mas eu entreguei a minha vida para você. Não foi para continuar morto. Foi para despertar dentro de você a vida que você perdeu. Ressuscite. Eu vim para dizer ressuscite. Eu vim para dizer levanta-te, levanta-te, levanta-te. Se você é triste, cansado, abatido, choramingando, se você é doente, não importa que doença, eu vim para te dar vida, 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 e vida em abundância, vida em abundância. Glória a Deus, glória a Deus. O profeta disse: como pode o melhor time da cidade se organiza um campeonato estadual, disputam, seja ele de futebol ou basquete, diz o profeta, e chega à final do campeonato, e aquele time daquela cidade foi o vencedor, recebeu o prêmio. Aí eles voltam na cidade, no ônibus, o profeta diz assim: eles chegam e o pessoal está lá todo cantando. Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Ele fala aqui, e cita esse hino. A taça na mão, o título de campeão, de vencedor na mão, desce do ônibus. O profeta diz: quase que morrendo, sussurrando. Ele diz que cantando, quase que parando. Mais perto eu quero estar. O profeta diz: olharíamos para ele e diria: que foi? Estão mortos? Não estão felizes pela vitória? Pela taça que conquistaram? Não estão felizes com o resultado? Ele disse: não, não. Esta não é a igreja de Cristo. Este não é o povo de Cristo. Não, eles dançam, eles pulam como jamais o fizeram durante aquele ano. O ano foi de expectativa, mas o fim do campeonato não. Foi expectativa até o apito final. A notícia final veio, a maior, diz ele. A notícia de última hora, mais importante da história, chegou. Sabe qual é? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele vive! Ele ressuscitou! Ele ressuscitou! Vocês viram os santos do Velho Testamento? Gritaram: levantai-vos, portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Os anjos disseram: quem é este Rei da Glória? O Senhor, o poderoso, o conquistador, aquele que é o Rei da Glória. O Senhor dos exércitos é o Rei da Glória. E ele tem nome? Tem: Jesus. E os portais se abriram. O profeta diz: portões de gigantescas pérolas se abriram, se moveram. E Jesus entrou na frente, adiante deles.
E eles foram atrás, pulando, saltando, regozijando, gritando, para arrebentar os pulmões. Mas não terminou ali. Não! A história ainda não acabou! Não terminou ainda a nossa história. Os santos foram. Agora é a vez de nós irmos. E outra vez, vozes dirão, não sei de onde: levantai-vos, portais eternos, abri portas eternais e deixe entrar, deixe penetrar na glória celestial a rainha do céu, porque o rei já entrou, agora é a vez da rainha, é a rainha. Mataram Jesus, mas Deus ressuscitou. Mataram Jesus, mas Deus ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus! Trombetas toquem! Deixe entrar a rainha do céu. Quem é esta rainha do céu? É a noiva do rei, é a esposa do rei. Essa rainha é nós! E daqui a pouco ela invadirá o espaço sideral, as dimensões celestiais, e irá até o trono da graça de Deus e se assentará com ele, com o rei, com a majestade no seu lugar, no seu trono. A rainha vai assentar no trono do rei. Quero que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Nós vamos assentar lá também. Nós vamos entrar por aqueles portões eternos. Por isso, Satanás, mataram Jesus, mas Deus ressuscitou ele. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! E isso, Satanás, ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele também disse: onde estiver 1, 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Jesus está aqui. Amém. Jesus está aqui. Amém. Porque ele ressuscitou. Amém. Jesus ressuscitou. Vamos cantar. Graças a Deus que ainda podemos cantar isso aqui hoje. Glória a Deus, aleluia. Ressuscitou, aleluia, ressuscitou, aleluia. Ó morte, onde está a morte? A tua vitória, Jesus ressuscitou. Ó morte, onde está a morte? A tua vitória, Jesus ressuscitou.
ressuscitou, ressuscitou, aleluia, ressuscitou, ele ressuscitou, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, ele vive. Venceu a morte, venceu as trevas, venceu o mundo, Jesus ressuscitou. Venceu a morte, venceu as trevas, venceu o mundo, nos resgatou do mal, ressuscitou. Ressuscitou, ressuscitou, aleluia, ressuscitou, 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 aleluia, ressuscitou, aleluia, viva Jesus! Sim, é verdade. Foi crucificado. Seu espírito foi levado ao inferno, ao Hades, como disse Pedro em sua primeira carta. Mas só que ele não ficou lá. Ele ressuscitou e está aqui. Como deveríamos nós agir? O profeta diz, é uma notícia. Você tem que sair correndo ao redor, gritando para o seu irmão, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Os discípulos de Emaús gastaram 6 horas de Jerusalém à cidade de Emaús. Sabe quantos minutos gastaram de volta, depois que viram ele ressuscitado? 20 minutos. Demoramos quase 2 horas para poder acordar, abrir os olhos da ressurreição. Mas e agora, depois que o vemos? Depois que vimos partir o pão? Ninguém parte o pão, o profeta diz a palavra, como ele parte. Ninguém prega como ele prega. Então é por ali que nós o reconhecemos. É vendo partir a palavra, partir o pão. É diferente, é diferente. Ele prega diferente, ele fala diferente, ele tem uma convicção diferente, ele tem uma fé diferente, ele crê diferente. E é isso que abre os nossos olhos. É isso que abre nossos olhos. A palavra de Deus é trazida pelo leão de Judá. Quando ele ruge, a floresta sabe que Vossa Majestade está falando. Ele é um leão com coração de cordeiro, um cordeiro com coração de leão. Isso é você, é você, é você. Filho de leão, leão é. Então vocês são os leãozinhos. Ruge, quando o filho do leão ruge, o pai levanta a cabeça. O que foi que o meu filho viu? Eu vi a glória de Deus. Quando o diabo vier e te rodear e te tentar, olha para ele. Ele, ó, se puder correr, né? Porque Jesus quebrou a espinha dele. Mas ele vai rastejar igual uma cobra caninana. Deus te abençoe. Amém. Houve-se um júbilo de todos os povos.
Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, O dia do Senhor chegou. ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios me conhecem, que a sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o grito de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios se conhecem, que a sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. E os povos verão e dirão: a Sião acender suas leis, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Leão de Judá, ele é o leão da Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. A nossa força uma torre em tempo de guerra. Ó, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. A nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra. Ó, esperança de Israel. Ó, esperança de Israel. Ó, esperança de Israel. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Esse é o nosso Deus. Vamos dar viva a Ele, que Ele merece. 1, 2, 3. Viva Jesus! Viva Jesus! Viva Jesus! Amém. Então, se somos tristes, porque que a gente quer. Se aceitamos doença, porque nós aceitamos. Se aceitamos ser tristes, porque somos nós mesmos o culpado. Mas Ele nos libertou disso tudo. É isso que cremos. E por isso, para nós finalizarmos, peço que os irmãos deixem esse espaço livre. Fique mais embaixo um pouquinho, não precisa sentar. Porque os filhos de Deus, quando recebem isso no seu coração, é o que o pastor disse, ele louva na alma, ele louva no espírito e louva na carne também. Então, para nós finalizarmos, vamos cantar esse hino junto com nossas coreografias e deixar nossos corações abertos para o louvor a Deus.
Louvai ao Senhor no seu corpo, louvai ao Senhor no seu coração, louvai ao Senhor no Espírito, louvai ao Senhor com emoção. Ele é Senhor da terra, também Senhor do céu. É grande e poderoso, seu nome é Jesus. Louvai ao Senhor no seu corpo, louvai ao Senhor no seu coração, louvai ao Senhor no Espírito, louvai ao Senhor com emoção. Todo mundo pulando. Ele merece. Esse Deus merece. Ele é Pai da alegria e faz saltar meu coração. Meu corpo acompanha, me faz sair do chão. Vamos lá. Ele merece toda a honra e toda a glória. Louvai ao Senhor no seu corpo, louvai ao Senhor no seu coração, louvai ao Senhor no Espírito, louvai ao Senhor com emoção. Ele é o Pai da alegria e faz saltar meu coração. Meu corpo acompanha, me faz sair do chão. Você merece, Senhor. Ei! Graças a Deus. Que dizer mais, né, irmãos? Só agradecer a Deus mesmo. Continuarmos enfrentando ainda um tempinho nessa caminhada que Ele marcou para nós, mas com essa esperança e com essa única certeza, estamos dentro dEle. Ele ressuscitou porque estávamos ali dentro também, porque ressuscitamos com Ele. E hoje vamos perseverando, vamos adiante, acreditando na mensagem do nosso pastor, estar convicto que Ele é o nosso guia que Deus preparou, e vamos defender tudo que pudermos, essa mensagem, essa palavra, e sim, naquela esperança daquele dia, daquela manhã, que será uma manhã eterna, onde reinaremos para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Vamos esperar uma próxima oportunidade que Deus tem para nós, de estarmos aqui, para a gente poder ouvir mais uma porção da sua palavra, e sempre com alegria louvarmos ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Vamos de novo, para finalizarmos, porque não cansamos de dar honra a Ele. Vamos dar um viva Jesus e depois uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. 1, 2, 3. Viva Jesus! Viva Jesus!
Amém. Deus merece tudo isso. Vamos ouvir um prelúdio e assim, após o prelúdio, estaremos despedidos. Até a próxima, se Deus quiser. Leva no seu coração essa certeza. Não olhe para você mesmo, olhe para o Calvário, olhe para Jesus.